Boa noite, pessoal do canal Noites de Arrepios. Excepcionalmente hoje eu tô postando vídeo, porque eu ainda tô com problemas técnicos, né? E aí tá difícil fazer edição e tudo mais. Mas eu tô providenciando o conserto e logo estará tudo certo, tá bom? Mas de antemão eu quero agradecer o carinho, o apoio de todos vocês. E também quero agradecer a Páginas Sombrias, Lone nas Sombras e especialmente um parceiro aqui do canal que se chama Histórias da Madrugada, que cederam gentilmente essas histórias que vão compor esse vídeo, né? Os endereços deles estarão na descrição desse vídeo, tá bom? Siga-os porque eles são canais muito legais, vale a pena. E agora sem enrolação, né? Porque de enrolação já teve muito, né? Mas antes de tudo, lembrando, curta o nosso canal, até porque esses problemas acontecem, né? E a gente tá precisando, o canal ainda tem pouca visibilidade e pouco inscritos. Então eu conto com o apoio de todos vocês para que esse canal continue crescendo cada vez mais. E para isso é necessário que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos esse vídeo, esse e outros vídeos do canal. E para quem ainda não é inscrito e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e para todos que já são inscritos, lembre-se de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal, tá? Assim vai colaborar e muito com o canal. E agora, sem enrolação, como eu digo sempre, bora pro vídeo. Eu sou uma bruxa, e vou compartilhar com você uma história aterrorizante que aconteceu em minha vida. Morava isolada em uma pequena cabana no meio de uma floresta sombria. Minha existência era cercada de mistério e segredos ocultos. As pessoas da vila próxima temiam minha presença e me consideravam uma ameaça sobrenatural. Em uma noite tempestuosa, enquanto a chuva caía torrencialmente, fui despertada por um pressentimento sombrio. Sabia que algo sinistro estava prestes a acontecer. Minhas mãos tremiam enquanto acendia velas e preparava rituais protetores. Um estrondo ressoou na escuridão, seguido por batidas na minha porta. Ao abri-la, deparei-me com uma figura misteriosa e encharcada de chuva. Seus olhos eram profundos e sombrios, e senti um calafrio percorrer minha espinha. A visitante disse chamar-se Helena e implorou por ajuda desesperadamente. Ela acreditava estar sendo perseguida por uma força sobrenatural que a atormentava. Percebi que seu destino estava ligado ao meu, uma conexão sombria que me envolvia em um turbilhão de perigos. Aceitei ajudar Helena, mas alertei-a sobre os riscos. Adentrei as profundezas da floresta junto com ela, em busca de respostas. A noite era densa, e o ar estava impregnado de uma energia sinistra. A cada passo que dávamos, as árvores pareciam ganhar vida própria, seus galhos se estendendo e sussurrando segredos obscuros. O vento uivava, como se lamentasse pela escuridão que nos envolvia. Finalmente, chegamos a um círculo de pedras antigas, um local de poder ancestral. Helena caiu de joelhos, atormentada por visões e pesadelos. Senti uma presença maligna nos observando, esperando pelo momento certo para atacar. A escuridão se materializou diante de nós, assumindo a forma de uma entidade grotesca e voraz. Era uma força antiga e malévola, uma criatura que se alimentava do medo e da desesperança. Sabia que nossa luta seria desesperada, uma batalha entre o bem e o mal. Recorria aos meus conhecimentos em magia, invocando feitiços e encantamentos. Luzes cintilantes dançavam ao nosso redor, formando um escudo protetor contra a entidade maligna. Enquanto lutávamos, cada feitiço lançado ecoava através da floresta, desafiando as trevas que nos cercavam. Com determinação e coragem, conseguimos enfraquecer a entidade sombria. Ela rugiu de frustração e desapareceu na escuridão, derrotada pelo poder da luz e da esperança. Helena e eu retornamos à cabana, exaustas e marcadas pela batalha. Embora tivéssemos sobrevivido, sabíamos que o mal ainda espreitava nas sombras, aguardando uma nova oportunidade.
A sombria história das bruxas. Consideradas desde o início dos tempos como mulheres pagãs a serviço do diabo, as bruxas aparecem representadas de diversas formas ao longo do tempo. Mesmo que parte do folclore as descreva com simpatia, a verdadeira história das bruxas é, no entanto, obscura e geralmente mortal. Não está claro quando as primeiras bruxas apareceram na história, embora um dos registros mais remotos esteja no primeiro livro de Samuel, cerca de 9 séculos a.C. Lá é contada a história do rei Saul, que pediu ajuda à bruxa de Endor para invocar o espírito do falecido profeta Samuel e implorar por sua ajuda na batalha contra o exército filisteu. Outros versículos do Antigo Testamento condenam as bruxas e alertam sobre as artes de adivinhar, cantar ou o uso das bruxas para contatar os mortos. A histeria da bruxaria atingiu a Europa em meados do século XV, quando muitas mulheres acusadas de serem bruxas confessaram, muitas vezes, sob tortura, uma variedade de comportamentos malignos. Entre 1500 e 1660, mais de 80 mil pessoas, geralmente mulheres solteiras, viúvas ou marginalizadas, foram queimadas na fogueira sob acusação de bruxaria. A publicação do livro Males Maleficarum, escrito por 2 respeitados dominicanos alemães em 1486, disseminou a histeria popular sobre as bruxas e estabeleceu um guia sobre como identificá-las, caçá-las e interrogá-las, enquadrando suas atividades dentro da heresia. Rapidamente, o livro se tornou uma autoridade para católicos e protestantes que viam as bruxas como uma ameaça ao poder da religião. À medida que a histeria diminuía na Europa, crescia no Novo Mundo, alimentada pelas guerras, pela varíola e pela ameaça constante das tribos nativas. Imersas em um clima de tensão que levou à busca permanente de bodes expiatórios, muitas mulheres foram perseguidas por não se ajustarem aos preceitos religiosos da época e foram acusadas e condenadas por bruxaria. Os julgamentos de bruxas mais conhecidos ocorreram em Salem, Massachusetts, em 1692, após 2 meninas começarem a sofrer convulsões, contorções corporais e gritos descontrolados. Quando os sintomas começaram a aparecer em outras mulheres, produziu-se uma histeria em massa, levando as jovens Sarah Good, Sarah Osborne e a escrava Tituba a serem acusadas de bruxaria. Em 10 de junho, os julgamentos das bruxas de Salem levaram ao enforcamento da primeira das 18 mulheres condenadas por bruxaria, de um total de aproximadamente 150 acusadas. A prática de bruxaria continua até hoje, e as bruxas modernas no mundo ocidental ainda lutam para se livrar do estereótipo histórico. A maioria pratica a Wicca, religião oficial nos Estados Unidos e Canadá, cujo lema é não prejudicar ninguém, comprometida com a natureza e a humanidade. Seus feitiços e encantamentos são frequentemente derivados do Livro das Sombras, uma coleção de tradições de bruxaria do século XX, comparável ao ato de orar em outras religiões. Infelizmente, a bruxaria moderna ainda enfrenta perseguição e morte. Vários homens e mulheres suspeitos de utilizar a bruxaria foram espancados ou mortos em Papua Nova Guiné desde 2010, incluindo uma jovem mãe que foi queimada viva. Era uma noite de Halloween, e as ruas estavam agitadas com crianças vestidas de monstros, fantasmas e bruxas. Jen estava ansiosa por sua festa de Halloween naquela noite, mas antes de ir, ela decidiu fazer sua visita habitual à loja de conveniência de sua amiga Lucy. A atmosfera de outono estava no ar, e as folhas caídas crocavam sob seus pés enquanto ela caminhava até o pequeno estabelecimento. Ao entrar na loja, a sinistra sensação do Halloween se intensificou. A loja parecia iluminada apenas por velas, lançando sombras dançantes nas prateleiras cheias de doces e produtos de Halloween. Lucy estava atrás do balcão, vestida de bruxa com um chapéu pontudo, mexendo uma poção em um caldeirão fumegante. Lucy, você realmente leva o Halloween a sério, hein? Jen comentou, admirando a decoração assustadora da loja. Lucy sorriu maliciosamente e disse, bem, é uma noite especial, e em noites como esta, nossa loja fica ainda mais protegida.
Jen se lembrou da última conversa que tiveram sobre ninguém roubar da loja 2 vezes. Mas antes que pudesse perguntar, a porta da loja se abriu e um homem misterioso entrou. Ele usava um capuz escuro que escondia a maior parte do rosto. O estranho começou a vasculhar as prateleiras e encher uma sacola com doces e outras mercadorias. Jen olhou preocupada para Lucy, que parecia imperturbável. Ela sussurrou: "Lucy, aquele homem está roubando." Lucy sorriu e disse: "Não se preocupe, Jen. Nossa loja é protegida. Ninguém rouba daqui 2 vezes." O ladrão terminou de encher a sacola e saiu rapidamente da loja. Jen e Lucy ouviram o som de pneus cantando do lado de fora enquanto o homem escapava. Mas de repente, um estrondo alto ecoou pela noite. Jen e Lucy correram para a porta e olharam horrorizadas. O carro do ladrão estava no ar, caindo de um penhasco nas proximidades. A explosão que se seguiu iluminou o céu noturno e fez tremores no chão. A polícia foi chamada e logo eles estavam questionando Lucy. "Você sabia que ele estava roubando?" perguntou o policial. Lucy respondeu calmamente: "Não, eu estava abastecendo os fundos. Nem sabia que ele iria entrar." Os policiais, perplexos, se afastaram para discutir. Lucy olhou para Jen com um sorriso enigmático e disse: "Lembra do que eu disse, Jen? Ninguém rouba daqui 2 vezes." Jen ficou atônita. Ela não entendia o que estava acontecendo. Como Lucy poderia ter previsto o destino do ladrão? Ela decidiu ir para sua festa de Halloween, mas não conseguia tirar da cabeça a estranha noite na loja de conveniência. Algumas semanas depois, Jen viu uma notícia na televisão. Uma série de roubos havia assolado a cidade, e os ladrões estavam levando tudo o que conseguiam encontrar. Jen correu de volta para a loja de conveniência, onde Lucy estava mais uma vez atrás do balcão. "Lucy, eles estão roubando por toda a cidade. Como você pode proteger a loja dessa vez?" Lucy sorriu novamente e respondeu: "Jen, você já ouviu o ditado: não se deve mexer com forças que não se compreende? A loja tem seus próprios métodos de proteção e as pessoas aprendem a não voltar depois de uma experiência desagradável." Jen saiu da loja, perplexa. Ela nunca entenderia os segredos sombrios daquela loja de conveniência, mas uma coisa era certa: ninguém roubava daquele lugar 2 vezes, e a cidade estava prestes a descobrir o preço de desafiar seus mistérios nas próximas noites de Halloween. Naquela noite escura de Halloween, quando a lua lançava uma pálida luminosidade sobre o abandonado hospital sanatório Altorno, os corredores ecoavam com sussurros sombrios e ecos enigmáticos. Uma névoa gélida se arrastava pelo chão, camuflando os segredos que o hospital guardava há décadas. Era uma noite de tempestade, com relâmpagos rasgando o céu e trovões ressoando como tambores funestos. 4 corajosos adolescentes, Jamie, Alex, Sarah e Mark, desafiaram os alertas da cidade sobre evitar o velho hospital. Movidos por uma estranha curiosidade e o desejo de emoções fortes, eles empurraram a pesada porta de madeira e entraram no coração da escuridão. O ar estava impregnado com um odor de mofo e desespero, e os corredores eram uma teia de sombras, com portas trancadas e janelas empoeiradas. Ao avançar, eles ouviam sussurros fantasmagóricos que pareciam vir de todos os lados, ecoando histórias de pacientes perdidos na insanidade. O grupo chegou à enfermaria psiquiátrica, onde as paredes eram forradas com destroços de papel machê, feitos pelos pacientes para afastar os espíritos malignos que, segundo a lenda, assombravam o lugar. No entanto, quando Mark tocou um dos papéis, uma figura sombria surgiu da parede e envolveu seu corpo, como uma serpente gelada. Ele gritou de terror, mas a figura o arrastou para a parede, desaparecendo no papel machê.
O restante do grupo correu, desesperado para escapar da enfermaria, mas o hospital parecia ter se transformado em um labirinto sinistro. Portas que levavam a lugar nenhum, corredores que se estendiam até o infinito. O tempo parecia ter se congelado. Em sua corrida desesperada, Jamie e Sarah se encontraram na enfermaria de eletrochoque. As antigas camas de metal estavam revestidas com cintos de couro encharcados de suor, e o zumbido do eletroconvulsoterapia ainda pairava no ar. De repente, as luzes piscaram e as camas começaram a tremer, como se os fantasmas dos pacientes torturados ainda estivessem ali, esperando por vingança. Jamie e Sarah, apavorados, fugiram da sala, mas sabiam que não estavam sozinhos. Alex, sozinho em outro corredor, ouviu o eco de passos arrastando-se atrás dele. Ao se virar, deparou-se com um enfermeiro decrépito, usando um uniforme que estava manchado de sangue antigo. O enfermeiro olhou para ele com olhos vazios, e então, em um sussurro rouco, disse: Você não devia estar aqui. Antes que Alex pudesse responder, o enfermeiro desapareceu em um piscar de olhos. Finalmente, os 4 amigos se reuniram em uma sala escura. Uma cadeira de rodas antiga estava no centro, e no momento em que Mark surgiu da parede de papel machê, ele estava pálido como um fantasma. Ele parecia ter visto o inferno e retornado. Ele gaguejou sobre como tinha sido levado para o mundo dos pacientes que uma vez foram vítimas do hospital, onde os vivos eram torturados pelos mortos. Enquanto se abraçavam e choravam, uma risada sinistra ecoou pela sala, e as luzes piscaram. Na cadeira de rodas, um vulto espectral apareceu, com olhos vazios e cabelos desgrenhados. Ele sussurrou: Neste Halloween macabro, os 4 amigos descobriram que a curiosidade podia ser uma força mais sombria do que qualquer fantasma. Eles se encontravam presos nas entranhas do sanatório Altorno, com a terrível certeza de que as portas para o mundo exterior haviam sido seladas, e os horrores do passado se erguiam para reclamar suas almas. O sanatório havia retomado seu reinado, e a noite estava longe de terminar. Na noite de Halloween, Mary, uma jovem professora, mudou-se para uma antiga casa que herdara de sua avó. A casa, situada no final de uma rua tranquila, era rodeada por uma atmosfera misteriosa. Mary não sabia muito sobre sua avó, que havia morrido quando ela era criança, mas a casa parecia congelada no tempo. A luz da lua cheia iluminava a fachada da casa, fazendo com que parecesse ainda mais sombria. Mary se sentia ansiosa enquanto abria a porta de madeira maciça e entrava na escuridão. Seus passos ecoaram no chão de madeira gasta, criando um eco assustador. À medida que explorava a casa, os retratos de seus antigos moradores pareciam segui-la com os olhos. Mary notou um espelho antigo no corredor e, ao olhar para ele, viu algo estranho, uma figura vaga e sombria atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada lá. O suspense aumentou à medida que Mary continuou a explorar a casa. Em um quarto, ela encontrou um diário antigo de sua avó. À medida que lia as páginas amareladas, descobriu que sua avó costumava ser uma médium e que usava a casa como um local para se comunicar com os mortos. A última entrada do diário falava de um espírito que a atormentava, uma sombra do passado que não descansava. Enquanto Mary lia o diário, ouviu um suspiro arrepiante vindo do corredor. Ela fechou o diário rapidamente e foi verificar, mas não encontrou ninguém. A sensação de que algo a observava a perseguia. A noite avançou e, finalmente, Mary decidiu ir para a cama. Mas quando se deitou, viu a sombra misteriosa da figura atrás dela novamente no espelho do quarto. A figura se aproximou e, quando Mary se virou, estava lá, uma sombra escura e ameaçadora.
O terror a dominou quando a sombra começou a se materializar diante dela. Era a figura de uma mulher com os olhos vazios e expressão de angústia. A figura estendeu a mão em direção a Mary, que sentiu um frio cortante ao seu redor. "Por que você voltou?", sussurrou a figura em uma voz que parecia ecoar dos confins do além. Mary, apavorada, correu para a porta e saiu da casa. Ela nunca mais pôs os pés naquela casa e, em sua nova morada, procurou entender o que realmente aconteceu com sua avó e por que a sombra do passado a atormentava. Mary, acometida por uma grande curiosidade, resolveu pesquisar para saber mais sobre o evento aterrorizante que havia passado na antiga casa de sua avó. Então Mary começou a pesquisa sobre a história de sua avó e da casa. Ela descobriu que sua avó costumava realizar sessões de espiritismo na casa para ajudar pessoas em luto a se comunicar com seus entes queridos falecidos. No entanto, em uma dessas sessões, algo terrível aconteceu. Durante uma noite de Halloween há muitos anos, sua avó realizou uma sessão para uma mãe que estava desesperada para falar com seu filho que havia morrido em combate na guerra. Durante a sessão, algo deu errado, e uma entidade maligna aproveitou a abertura entre os mundos para entrar na casa. Essa entidade se passou pelo espírito do filho da mãe e usou essa oportunidade para se infiltrar no mundo dos vivos. A entidade, uma sombra sinistra que sempre se escondia na escuridão, passou anos aprisionada na casa, sem descanso. Ela não conseguia seguir em frente nem voltar para onde pertencia. O que Mary não sabia era que, de alguma forma, a entidade estava ligada à sua avó, talvez por causa de algum erro que sua avó cometeu naquela noite fatídica. Quando Mary voltou para casa, despertou a entidade adormecida. A figura da mulher, que era o disfarce da entidade, perguntou a Mary por que você voltou, porque a entidade estava desesperada para encontrar uma maneira de romper a conexão que aprendia a casa e a família de Mary. Por alguns instantes, Mary pensou em retornar à casa para tentar desfazer essa maldição, mas como ela era muito cética em relação a essas coisas, resolveu desistir da ideia e também da casa, nunca mais retornando ao local. A sombra do passado, no entanto, permaneceu naquela antiga casa, aguardando o próximo incauto que ousasse entrar, presa em uma existência eterna de tormento. E assim, a casa esquecida no final da rua tranquila continuou a esconder seus segredos sombrios, esperando por sua próxima vítima na noite de Halloween. Curte nossas histórias? Então não esqueça de nos seguir para não perder nenhuma delas. Até breve! E assim encerramos mais um capítulo das histórias de terror e mistérios que cercam esse mundo. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo com todas as dificuldades, eu tento fazer o meu melhor possível e conto com o apoio de todos vocês para crescer esse canal. E agradeço de novo a todos aqueles que colaboraram com esse canal, e principalmente com as pessoas que cederam os vídeos. Os canais deles estarão na descrição do vídeo. Vale a pena, com certeza vale a pena vocês conferirem. E vejo vocês semana que vem, se Deus quiser, com tudo já certo, ok? E não deixem de dar like, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Vejo vocês semana que vem. Até a próxima, pessoal.